Queridos, vou ler aqui então na nova versão da linguagem de hoje, a partir do versículo 14, Romanos 7, está assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Durante muitos anos da minha vida, eu achava que, por eu não conseguir cumprir perfeitamente a vontade de Deus, por eu viver essa realidade aqui, eu não era crente. Que eu achava que o crente, aquele que Deus aprova, não tinha esse problema. Esse problema aqui, de você ler a palavra, você desejar fazer a palavra, viver a palavra e não conseguir, e fazer algo totalmente diferente da palavra, eu achava que isso era coisa do crente novo, crente que está andando na fé, ele aceitou Jesus recentemente. Eu achava que isso era coisa do crente novinho, que não tinha muita maturidade. Mas lendo esse texto, os comentaristas falam que quando Paulo trouxe essa questão na sua teologia, ele já era um crente muito experiente. Ele já era um crente tarimbado. Ele era um crente que já fazia muita coisa para Jesus. E aí, eu fiquei assim, eu fiquei surpreso. Eu falei, então será que eu sempre fui crente? Será que eu sou crente? Eu achava que eu não fosse. Será que o crente mesmo, que vive essa experiência, esse conflito, ele vive essa história, essa angústia, porque a expressão aqui, quando fala da angústia, é bem intensa. Obrigado, querido. Obrigado. É bem intenso, é um sofrimento intenso, né? Se você é honesto mesmo, você vai sofrer muito. Você vai querer praticar a palavra de Deus. Eu vivi isso na educação dos meus filhos. Não sei se você, quem é pai, já passou por isso. Eu falei assim, eu vou fazer tudo diferente que o meu pai fazia. As coisas boas eu vou repetir, né? Mas as coisas que eu não gostei que meu pai fizesse comigo, já falei aqui isso. Eu vou fazer diferente. Só que quando chegou essa hora, eu fiz pior. E eu não entendia. Eu falei, você está maluco? Você está fazendo pior. Né? Eu passei a admirar meu pai tão profundamente. Eu falei, meu pai era muito bom.
eu estou pior do que o meu pai, eu consegui exceder meu pai nos aspectos negativos. Fiquei muito arrasado com isso. E aí eu comecei a orar, comecei a ir para a terapia, para me tratar. Falei assim, não é possível que eu faça pior do que meu pai fez comigo. Com o evangelho é a mesma coisa. Com o evangelho é a mesma coisa. E eu precisei da ajuda da terapia, eu precisei da ajuda dos irmãos de oração, eu precisei de conversar com outros pais para poder melhorar um pouquinho. Melhorar um pouquinho, não estou falando de... eu não sou perfeito ainda não, né? Eu ainda tomo umas atitudes que eu falei, meu Deus, que é isso? E aí meus pais se tornaram as pessoas mais maravilhosas do mundo para mim. Eu passei a ter um respeito pelo meu pai e pela minha mãe, da maneira como eles me educaram, que eu falei, como esse troço é difícil, e como eu consigo fazer isso pior, tendo vivido uma experiência tão complicada, como é que eu faço pior? Esse é o drama. Esse é o drama. Aqui, Romanos 7,14 diz assim, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. O que eu gosto muito na Bíblia é que você tem sempre um versículo para aprofundar outro versículo, né? E eu encontrei aqui em Gálatas 5, 16, 18, um aprofundamento desse versículo 14 de Romanos 7. Eu vou ler novamente o versículo 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Então, o primeiro conflito que eu destaquei do justo, da justa, aquele que foi justificado em Cristo, é que há um conflito entre a vontade de Deus e a sua vontade. Essa tensão, ela é sempre. E se você tem essa tensão dentro de você, você é crente. A boa notícia é essa, você é crente, parabéns. Se você tem essa tensão dentro de você, bem-vindo ao reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Aí em Gálatas 5, 16, 18, diz assim, olha, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu fiquei impressionado quando a Carol falou aqui, da dificuldade que a gente tem de entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente quer que Deus faça o que eu quero, eu não quero que Deus faça o que eu não quero. A vida que eu tenho vivido até hoje é uma vida em que Deus tem feito totalmente o que eu não queria. Mas a boa notícia é que quando Deus faz isso é sempre melhor. E eu não me arrependo da vida que Deus me deu hoje, tem me dado. É melhor. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais realizado. É verdade também que às vezes você ora e Deus muda, não responde como você quer. Quando meu pai ficou doente, eu orei por ele durante 2 semanas e Deus levou meu pai. Quando meu irmão ficou doente, eu orei por ele durante 20 dias, Deus levou meu irmão. Mas Deus deixou alguma coisa no meu coração, uma sensação de conforto, de profunda paz, de saber que o meu pai e o meu irmão estão com ele. A gente tem que aprender a confiar em Deus quando a gente entende e quando a gente não entende. A gente tem uma necessidade de querer entender tudo, explicar tudo. Explicar as razões de Deus, o que Ele faz, o que Ele tem feito. A gente no meio de nós,
Fazer um parênteses aqui, eu volto para o meio de nós daqui a pouquinho. Lembrando do meu filho uma vez, meus filhos começaram assim, com esses porquês. É um negócio assim terrível. Não sei se já passou por isso. Por que, pai? Por que isso? Por que aquilo? Você vai explicando, mas chega uma hora que não tem o que explicar. E aí eu tive que ser honesto para eles. Meu filho, você acha que eu tenho sido um bom pai para você? Você acha que eu sou alguém que você pode confiar? Ah, claro. Então, confie em mim. Eu não tenho como explicar isso para você. Você vai ter que confiar em mim. Chega uma hora na relação com Deus que você precisa confiar. Não dá para explicar, não dá para entender. Você precisa confiar. E Paulo estava dizendo isso. Vocês precisam confiar. Não vai dar para entender tudo. Ele fala mais, porque Paulo se fala dele, a nossa natureza humana que é contra o que o Espírito quer, e o Espírito quer o que é... Desculpa, eu acho que quando eu imprimi isso aqui deu um... Versículo 17, alguém pode ler para mim? De Gálatas 5. Então ele fala aqui, os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Você passa a vida inteira ouvindo que você precisa aprender a confiar em você. Aí você conhece a Jesus depois de 20 anos. Jesus fala assim, você precisa aprender a não confiar em você, a confiar em mim. É de dar um nó na cabeça da gente. Você vem na igreja e aprende que você não deve confiar em você, mas em Deus. E da escola, da sua casa, você aprende, não, confie em você. Você precisa ter mais segurança em você. Você precisa depender mais de você, das suas decisões. E eu aprender a confiar em mim, é eu ter as razões da minha existência. É eu poder entender tudo que acontece comigo, para eu poder ter segurança para fazer esse caminho que está aparecendo para mim. E Jesus fala assim, não confio em você não, confia em mim. Aí o que a gente faz? O que vocês me sugerem fazer? O que eu faço? Senhor, olha só. Eu estou muito inseguro. Na verdade, estou morrendo de medo. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. O Senhor não me explica nada. O Senhor não fala nada comigo. O Senhor não contextualiza as suas decisões comigo. Aí Deus faz a pergunta que eu fiz para o meu filho. Mas até hoje, você acha que eu cuidei bem de você? Até hoje, você acha que eu abençoei a sua vida? Até hoje, como tem sido para você o meu cuidado e o meu amor por você? Então confie em mim, porque tem coisas que eu não vou poder explicar para você, só depois. E talvez nem depois.
A relação com Jesus é um desafio por causa disso. Jesus é mistério. Ele é homem, perfeitamente homem, mas é Deus. É mistério, não vou entender tudo. É muito desafiador você confiar numa pessoa que você não entende perfeitamente. Você confia aos poucos, não é isso? Pelo menos é o que eu consigo fazer. Ó, Senhor, vou confiar um pouquinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Pô, foi bom. Senhor, agora eu vou confiar mais um pouquinho. Mas às vezes, nem um pouquinho dá. E você quer garantias. É humano. Quando isso acontece, o que você faz? Além de ficar desesperado como eu procuro 20 pessoas para orar comigo, né? Procuro 10 terapeutas para poder fazer sessão. Procuro tudo que eu puder procurar. Eu viro aquela viúva de Sarepta, né? Eu pego tudo que eu tiver dentro de casa e boto na rua. Que eu preciso encher as minhas vasilhas da graça, do amor de Deus para a minha vida. Eu quero falar mais de um outro conflito, que está lá em Romanos 7,15, que diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Não fazer o que você gostaria e fazer o que você odeia não desautoriza você diante de Deus. Não te desautoriza diante de Deus. Você não perde o status de filho e filha de Deus porque você não faz o que você gostaria, que seria a vontade de Deus, mas faz o que você odeia. É aí que o inimigo massacra a gente. Mas antes do inimigo massacrar a gente, você já está se massacrando. Porque você olha para a sua vida cristã e fala: eu sou uma contradição. E é isso mesmo. O bom crente, ele vive uma experiência de contradição o tempo todo. Se você diz que você é uma contradição, se você acha que você é uma pessoa ambígua, se você acha que você não faz sentido, parabéns, crente. É isso mesmo. Por isso que Jesus veio, morreu por mim e por você na cruz. Tá? Tá de parabéns. Você descobriu que você é um cristão mesmo, uma cristã. Eu vou pegar aqui um texto para aprofundar esse versículo versículo 15, que está lá em Filipenses 3, 10 a 14, que é o, né, Paulo está falando lá. Ele diz assim: olha, ninguém melhor do que Paulo, que vivia essa angústia de não fazer o que ele gostaria de fazer e fazer o que ele odiava fazer. Esse cara, essa pessoa santa, que fez essa declaração, ele diz lá em Filipenses: eu não estou querendo dizer que já consegui tudo. Eu não estou querendo dizer que eu já cumpri perfeitamente, que já estou cumprindo perfeitamente a vontade de Deus. Mas eu não paro. Isso aqui é meu, não está aqui no texto não. Mas eu não paro. Eu não me desautorizo mais, porque quem me autoriza é Jesus. Eu não deixo o inimigo me desautorizar mais. Eu não deixo mais ninguém me desautorizar porque eu sou contraditório. Porque eu continuo fazendo o que eu não quero fazer. Ele diz assim, em vez de ele ficar se desautorizando, ele fala: continuo a correr para conquistar o prêmio. Continuo a correr para conquistar o prêmio. Sai da inércia.
se liberta dessa prisão autoparalisante. E ele fala mais, é claro, irmãos, é claro, irmãs, que eu sei que eu não conquistei isso, a perfeição. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço ao que está na minha frente. Não é bonito isso, gente? Que passou, passou. Suas derrotas, até suas vitórias, passou, ficou para trás. Tem uma novidade de vida que é hoje, que é agora, que é no seu presente, que Deus quer liberar para a sua vida. Eu creio que Deus te chamou aqui porque Ele quer liberar bênçãos para você. É que a gente atrapalha muito. A gente atrapalha muito. E ele continua dizendo, olha, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O que passou, passou. Jesus tem uma nova vida hoje. Não é amanhã, é hoje. Sabe? Desapega do passado. Desapega para você poder receber essa nova vida que Jesus tem para você. Em terceiro lugar, qual é a esperança desse justo, dessa justa, que vive esse drama? Qual é a esperança para quem vive essa tensão interminável? Ele responde isso, está lá em Romanos 7, 24 e 25, ele fala: como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E ele afirma: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus. Você medita na lei de Deus, você estuda, você quer fazer tudo aquilo ali. Mas, na prática, eu sirvo a lei do pecado, da minha vontade, né? Que é contrária à vontade de Deus. Uma vontade que é contrária à vontade de Deus. E aí eu fui lá em Gálatas e fui em Romanos 8 também. Gálatas 5 diz assim, 19 e 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Jesus, que me amou e se deu a si por mim. Vê se é isso mesmo. Olha, isso é complicado. Eu vivo pela fé. Fé é confiança. Confiança, né? Não tem nada a ver com razão. Fé tem a ver com a entrega, com a dificuldade de se entregar. Fé tem a ver com a insegurança que a gente tem de que Deus possa mexer muito na vida da gente do jeito que a gente não gosta, que a gente não gostaria. Fé tem tudo a ver com isso. Não é algo confortável. Porque quando você se dispõe a servir a Jesus com fé, você está autorizando Ele a mexer na sua vida do jeito que Ele entende que vai ser bom para você. Paulo ficou muito feliz com isso. Porque a experiência de Paulo é que, do jeito que ele estava mexendo na vida dele, estava muito ruim.
Paulo estava mandando muito mal na vida dele. Muito mal. Estava insuportável para Paulo administrar a própria vida dele. Quando ele soube que Jesus poderia fazer isso, Paulo não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. Ele disse assim: que Deus seja louvado por isso. Que Deus seja louvado por isso. A gente precisa expressar, fazer essa afirmação diariamente. Que Deus seja louvado por eu não poder fazer a minha vontade, mas pela vontade dele ter sido feita na minha vida. Como é que você fala isso quando você perde seu pai? Quando você perde seu irmão? Eu não entendi nada. Eu orava todo dia meu pai lá no hospital, meu pai me pedia para ir lá orar com ele, e eu declarava meu desejo, eu falei: Pai, Deus está curando você, Deus está te abençoando. Alguma coisa aconteceu na vida do meu pai, com certeza, e na minha vida, porque eu entendi que eu não perdi meu pai. Eu vou reencontrar meu pai num outro momento de vida. Vou reencontrar meu irmão. Eu vou reencontrar as pessoas que eu amo e que eu perdi. Nós precisamos confiar em Jesus, porque senão todo esse sofrimento que a gente vive perde o sentido. O que eu gostaria que você saísse daqui hoje, com muita certeza no seu coração, é de que você é crente. Se você vive esse drama, você é um dos melhores crentes. Dos melhores. Você não é pouca coisa, não. Se você é um homem, é uma mulher, e uma criança que tem dificuldade de fazer a vontade de Deus e conciliar a vontade de Deus com a sua, você é um dos crentes melhores. Porque a nossa esperança não está em nós, mas está naquilo que Jesus operou na minha vida e na sua vida. Romanos 8, de 1 a 3 fala assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Você é um homem e uma mulher e uma criança livre. Livre para se entregar a Jesus, livre para que Jesus transforme a sua vida da melhor forma possível para você. Jesus fez o impossível e deixou para a gente fazer o possível. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso compartilhar mais da minha vida com os meus irmãos, com aqueles que eu tenho segurança, confiança. No versículo 3 fala assim que Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Tudo que é impossível para a gente já foi feito. O que é possível para mim e para você? Nos apropriarmos do que já foi feito. E eu preciso fazer isso todos os dias. Ah, eu quero emagrecer. Você precisa, né? Então vou dar um outro exemplo, né, gente?
eu preciso caminhar, eu preciso, né, respeitar o que minha nutricionista fala, né, Ludmila? Seguir as orientações direitinho, né? Por quê? Deus me deu uma excelente nutricionista, que é a Ludmila. Deus me deu os recursos para eu poder fazer uma caminhada. Deus me deu tudo. Eu preciso tomar posse. Faz sentido eu ficar dizendo assim, eu não emagreço? Ficar triste, me deprimir por isso? Mas eu não tenho disposição para isso. Procura ajuda. Alguém que ore com você por isso. Alguém que caminhe com você. Alguém que te ajude. A gente não consegue viver a vida que Jesus tem para a gente sozinho. Nunca, não dá. Eu achei que desse. Mas não dá. Não dá. Então, queridos, hoje a gente viu que o justo, a justa, aqueles que foram justificados em Cristo, eles vivem esse drama da vontade de Deus e da vontade dele, da vontade humana, da vontade de Deus à vontade humana, né? E acaba fazendo o que você não quer, que você não deseja fazer, e aquilo que você deseja fazer, você acaba fazendo. Aquilo que você deseja fazer, você não faz, mas aquilo que você não deseja, você acaba fazendo. Mas qual é a esperança para esse ser humano querido, querida? Jesus. Porque Jesus, Ele capacita, Ele já te autorizou a você viver na dependência dEle, na entrega dEle, tá bom? Fecha seus olhos aí para a gente orar. Pai amado, a gente quer, em nome de Jesus, te agradecer. Te agradecer porque o Senhor não desiste da gente. O Senhor não desiste da gente, apesar da gente viver todos esses conflitos internos, apesar da gente ter atitudes que a gente não gostaria de ter, apesar da gente não fazer o que a gente gostaria de fazer. O Senhor é esse Deus maravilhoso que nos liberta, nos torna pessoas, homens e mulheres e crianças livres para vivermos o melhor possível, todos os dias, a vida que o Senhor tem para a gente. O melhor possível. Em nome de Jesus. Amém. O presbítero Geraldo vai poder ser agora? Então a gente vai passar a prestação de contas para vocês, tá? Logo depois da prestação de contas, a gente vai ter um louvor gostoso. Depois eu vou orar e a gente vai ter mais outro louvor. E vocês vão para casa felizes e abençoados. Amém? Amém. Bom, boa tarde agora para quem chegou depois que eu tentei aqui fazer a apresentação mais cedo. A gente teve um probleminha técnico, mas agora vamos ver se vai. Vamos lá. Para quem não estava aqui, o conselho da igreja tomou a decisão de a gente, a cada 4 meses, fazer uma apresentação da situação financeira da igreja. Então, a gente está começando hoje e fazendo já uma amostragem do que aconteceu de janeiro até final de maio. É isso que a gente vai apresentar. E se tiverem alguma dúvida, depois pode perguntar ou falar comigo, com o presbítero César, com qualquer um do conselho, ok? Vamos lá. A gente, durante esse período, nós tivemos 686.500, mais ou menos, de arrecadação. E como apareceu essa arrecadação aí? Dízimos e ofertas, 417 mil, missões, o Litorânea Viva, bazar, empréstimo, ofertas especiais e outros, né? Bom, Litorânea Viva são aquelas contribuições que o pessoal tem feito e colocado 19 lá
19 centavos para a gente identificar. O empréstimo foi um empréstimo que um irmão da igreja fez para que a gente conseguisse acertar todas as pendências que a gente tinha com o pastor Leandro quando da saída dele. Então, resumindo, a gente arrecadou isso aí, e essa arrecadação está nesse valor porque eu tenho 170 mil reais ali de empréstimos. Pode ir para o segundo slide, por favor. Ainda estou falando slide ainda, hein? Isso é antigo. E, pois é, as nossas saídas, né? A gente conseguiu enviar alguma coisa para missionários, ainda não estamos ainda no nível que a gente tinha lá no início do ano passado, mas a gente está preparando para que voltemos com toda a força aí para frente. Então, por volta de 11.400 reais a gente destinou para missionários. A parte administrativa, que aí é pagamento de água, energia elétrica, manutenção, segurança, R$ 32.800. A parte de salários e ajudas, então tem ali o staff, R$ 405.800, mais ou menos. Encargos, R$ 136.500. Plano de saúde por volta de 46 mil. E outros, que é vale transporte, vale refeição, tudo que não estão naqueles 3 itens ali. Aí vocês vão perguntar, pô, a gente teve isso tudo de salário, 405.800. Só lembrando, tem aproximadamente aí 170 mil reais que a gente incluiu aí nesse valor, que foi o que a gente acertou com a saída do pastor Leandro. Então, tem ainda despesa com denominação, a Igreja Presbiteriana determina que a gente recolha um percentual da arrecadação de dízimos e ofertas para o presbitério. Então, é esses R$ 13.500 aí. E aí, os outros aqui são despesas com culto, a gente ajuda os músicos, tem várias coisas que a gente gasta aqui no desempenho do culto, e a gente incluiu nesse índice. Tem ali as despesas bancárias, tem um empréstimo com o Bradesco, tem um empréstimo com o presbitério, e o que a gente gastou com cestas básicas e outras coisas dentro dessa linha. Empréstimo com o presbitério. Foi um empréstimo que a gente fez aí no passado, foi na época da saída da Gabriela, o presbitério emprestou um dinheiro para a igreja sem juros, e a gente está pagando isso aí, que foi para fazer a rescisão dela. E do Bradesco foi um empréstimo que a gente fez há 1 ano e pouco para poder acertar o caixa da igreja. Aí vocês podem perguntar, pô, mas a igreja está cheia de empréstimos, né? Tem alguns empréstimos, mas está sob controle. Eu vou mostrar isso mais no final. Pode passar para o outro slide. Para o outro... Eu sou de antigamente, pô, entendeu? Então, olha, resumindo, em dezembro, a gente tinha aquele saldo ali de praticamente 29 mil reais. As entradas de janeiro a maio foram 686.500. Então, nós tivemos um movimento total de entrada por volta de 715 mil reais. A saída de janeiro a maio, 717 mil. E a gente fechou maio com um déficitzinho de R$ 1.500. Bem? Pode passar para o outro. Então, umas informações gerais aí. De janeiro a fevereiro, a gente arrecadou 161 mil. Aqui não vai aparecer, os números estão menores, porque aqui não está incluso o valor lá daquele empréstimo. Tá? Aqui é só arrecadação mesmo. Então, janeiro, fevereiro, 161 mil mais aproximadamente, e a média mensal de arrecadação era por volta de 80.600. De março a maio, a gente arrecadou aproximadamente 300 mil reais, que deu uma média mensal de aproximadamente 100 mil reais por mês. Então, o que a gente está projetando? Até final de 2021, a gente tem mais ou menos despesas da ordem de R$ 87.800.
E depois de dezembro, isso aí vai cair para 79.300. O que eu quero mostrar com isso? A gente tem aqueles empréstimos, né? Tem aquele empréstimo de 170 mil, que foi um irmão da igreja que fez, sem juros. E dentro desses valores aqui de planejamento até o final do ano e planejamento depois de dezembro, já estão inclusos as parcelas de pagamentos que a gente tem com o empréstimo do Bradesco, do presbitério e do empréstimo de 170 mil reais. Ou seja, a gente quer mostrar que a gente está com arrecadação próxima de 100 mil reais e estamos projetando mais ou menos até final do ano por volta de 87 mil a 90 mil de despesas por mês, que vai cair um pouco. Aí pode surgir uma pergunta, por que vai cair? Vai cair porque na saída do pastor Leandro, além da gente cumprir o que a gente tinha de pendência com ele, a gente assumiu que pagaria o plano de saúde dele até o final de dezembro, dele e da família, que a igreja pagava para todos eles. Tá? Então, deixar vocês tranquilos, que a gente tem compromissos, mas a situação está sob controle. E que todos continuem sendo fiéis, porque com a fidelidade de todos a gente vai conseguir vencer os desafios que a gente tem pela frente. A gente tem muito projeto, a gente quer voltar a trabalhar mais com as missões, envolvendo dinheiro para os missionários. Nós estamos próximos de anunciar aí uma horta que a gente vai fazer lá em cima para a comunidade. A coisa já está perto de ser anunciada oficialmente, mas aqui oficiosamente eu já estou colocando isso. Então a gente está realmente envolvido em colocar a igreja para ter um contato maior com a comunidade das pessoas que estão precisando. Se tiver alguma pergunta que não seja muito difícil de eu responder, estou aqui para... Se não tiver, o pastor Carlos vai dar a continuidade aí no culto.